CGU e AGU divulgam 6 acordos de leniência com empresas investigadas por atos lesivos à administração pública. O retorno de recursos aos cofres públicos ultrapassa os 6 bilhões de reais. Passageiros são retirados de avião em Brasília após penhora da aeronave. Oficiais de justiça chegaram ao aeroporto de Brasília com uma ordem de penhora do avião, o que impedia o voo. Lei antimanicomial. Como evoluiu a regulamentação dos tratamentos psiquiátricos no Brasil? Especialistas garantem que ainda há muito a ser feito em nome da saúde mental. Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais debate as fake news. Eles vão sair daqui com subsídios, orientações suficientes para que eles voltem para as unidades de trabalho deles, com orientações suficientes para que eles consigam colocar em prática. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Controladoria Geral da União, em conjunto com a Advocacia Geral da União, divulgou hoje a assinatura de 6 acordos de leniência com empresas investigadas por atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção. O retorno aos cofres públicos será superior a 6 bilhões de reais. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esses acordos firmados é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, os acordos de leniência estão previstos na Lei Anticorrupção. Enfim, e eles têm como principal objetivo sanar os prejuízos aos cofres públicos. Bom, das 6 empresas que tiveram os documentos divulgados pela CGU, a Odebrecht é que vai pagar o maior valor, mais de 2 bilhões de reais. Bom, de acordo com a Controladoria Geral da União, a recuperação é de 70% dos lucros obtidos por essas empresas com acordos, com contratos fechados irregularmente. Os outros 30% aí são uma espécie de desconto por informações repassadas que podem ser importantes para outras investigações ligadas à corrupção. O sigilo dos acordos foi quebrado com base na Lei de Acesso à Informação. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Evne. E a Justiça do Rio de Janeiro recebeu novas denúncias contra os acusados de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O sargento da Polícia Militar reformado, Rony Lessa, vai responder pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. O novo processo é resultado da apreensão de 117 componentes de fuzil, além de mais de 360 munições e uma arma calibre 22, na casa de Alexandre Mota, que é amigo do sargento. O próprio Rony, ao ser interrogado, admitiu que o material era dele. Alexandre, que cumpre prisão preventiva, passa a ser réu na mesma ação. Já o ex-policial militar Elcio Queiroz vai ser denunciado por posse ilegal de arma de uso restrito. A polícia encontrou dentro do armário do quarto da casa dele uma pistola Glock calibre .380 e uma Taurus calibre .40. E a companhia aérea Avianca entrou em processo de recuperação judicial no fim do ano passado. Desde então, foram registrados atrasos e cancelamentos de voos. Na noite de ontem, os transtornos atingiram passageiros que saíam de Brasília para São Paulo. A confusão começou depois que os passageiros já estavam dentro da aeronave. Oficiais de justiça chegaram ao aeroporto de Brasília com uma ordem de penhora do avião, o que impedia o voo. O impasse durou pouco mais de 1 hora, até que todas as pessoas voltassem para a sala de embarque. A decolagem estava prevista para as 7 da noite, mas só aconteceu depois de meia-noite, quando a Avianca conseguiu reverter a ordem judicial. O destino inicial do voo era o aeroporto de Congonhas. Mas, por conta do horário, o pouso ocorreu em Guarulhos, por volta de 1h20 da manhã. Em dezembro do ano passado, a Avianca entrou em recuperação judicial. De lá para cá, passageiros enfrentam atrasos e cancelamentos. Uma criança diagnosticada com síndrome de West, que é uma forma de epilepsia que se inicia na infância, terá tratamento médico por um período de 12 meses. A determinação é do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele atendeu ao pedido apresentado pela mãe da criança. Na ação, a mãe alegou que o tratamento estava sendo fornecido pelo estado do Rio Grande do Sul, mas foi interrompido. Na decisão, o ministro lembrou que a Constituição garante o direito à saúde e o estado tem o dever de atender o paciente.
E a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, abriu o 8º encontro das escolas judiciárias eleitorais em Brasília. A ministra ressaltou a importância das escolas eleitorais para a construção de uma cultura cidadã. Representantes de tribunais regionais eleitorais e diretores das escolas judiciárias de todo o Brasil ocuparam o auditório do Tribunal Superior Eleitoral na noite desta quinta-feira. Eles participaram do 8º Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, fez a abertura do evento e ressaltou que as escolas judiciárias têm exercido um papel importante na educação no âmbito do Poder Judiciário. Tudo inicia e tudo passa pela educação. É a educação, em sua acepção mais ampla, que oportuniza o avanço civilizatório que todos almejamos. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Flávio Pansieri, falou sobre os temas dos 2 dias do evento. Esse encontro, ele, mais do que um encontro de cerimônia, ele é um encontro para que nós possamos discutir o futuro das escolas nos próximos anos. O planejamento estratégico, o nosso projeto político-pedagógico está encerrado, encaminhado já e publicado no site, a partir do planejamento estratégico aprovado pelos ministros dessa corte, bem como tentamos construí-lo a partir de elementos estratégicos. O evento, que tem como objetivo debater ações e compartilhar conhecimento, prevê palestras sobre direito eleitoral e cidadania. A primeira delas foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez uma reflexão sobre o sistema eleitoral brasileiro. Há hoje no Brasil, tal como nós percebemos, a situação, um relevante descolamento entre a classe política e a sociedade civil. E, portanto, qualquer pessoa que seja preocupada com as instituições deve se debruçar sobre esse problema, diagnosticá-lo adequadamente e procurar soluções. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos no Brasil é que, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, não há alternativa que não seja a vida política e às vezes, com a sua menor linearidade, com as suas concessões, mas assim é a vida em qualquer democracia. Já o ministro Edson Fachin palestrou sobre o projeto de sistematização das normas eleitorais. Nós levamos em conta como premissa que a justiça eleitoral se materializa substancialmente ao viabilizar a realização do processo eleitoral e acompanhar a regularidade de todas as suas etapas. É uma finalidade ousada. Aqui são as nossas asas, mas nós também temos raízes, e as nossas raízes estão nesse Estado democrático de direito, com processos e procedimentos estáveis que devem obedecer às regras previamente estabelecidas. E você vai ver no próximo bloco, lei antimanicomial estimula o tratamento em casa com atendimento ambulatorial. Tratamento de internação, mesmo no sistema prisional, somente em casos extremos. No próximo domingo, dia 7 de abril, o Superior Tribunal de Justiça completa 30 anos de existência. E para celebrar a data, você vai ver agora uma reportagem sobre a criação, o funcionamento e fatos históricos daquele que é considerado o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ tem a missão de assegurar os direitos dos brasileiros. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O ministro Evandro Gueiros Leite foi o primeiro presidente do STJ, o órgão máximo da Justiça Comum. Não há república sem justiça. A Constituição nova de 1988, ela
alterou o Poder Judiciário. Então, para isso, o doutor Ulisses colocou lá que nós teríamos que extinguir o Tribunal Federal do Recurso e que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça, que iria dividir a competência com o Supremo. O Supremo ficaria com as normas constitucionais, como defesa da Constituição, guardião da Constituição, e nós da lei. Em 30 anos de existência, o STJ já julgou quase 7 milhões de processos. A primeira decisão do tribunal foi proferida em 1989, sob relatoria do ministro Nilson Naves. Quando lá no Superior Tribunal eu relatei o processo de número 1. De número 1, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. A Constituição de 88 despertou o interesse e a procura do Judiciário para resolver as pendências, os litígios, porque o tribunal que cuida do dia a dia do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça é dividido em 3 seções e 6 turmas especializadas que julgam processos de direito público, direito privado e direito penal, além da Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ e que julga, por exemplo, casos que envolvam governadores, desembargadores e também dá a última palavra sobre a aplicação de leis federais. Ao todo, são 33 ministros. Nos primeiros anos, o colegiado do STJ era composto apenas por homens, mas esse cenário mudou em 1999, com a chegada da ministra Eliana Calmon. Eu me senti muito feliz, mas com muita responsabilidade, porque eu sabia que eu estava ali representando a mulher brasileira. Espero representar bem a magistratura federal e também as mulheres magistradas, para que não dizer todas as mulheres do Brasil. Ao longo dos 30 anos, a participação feminina aumentou no tribunal. Uma mulher já chegou, inclusive, a presidir a corte. Declaro empossada no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça para o biênio 2016-2018, a primeira mulher a presidir o Tribunal da Cidadania, a ministra Laurita Vaz. Referência de justiça para os cidadãos, com decisões importantes que influenciam a vida cotidiana das pessoas, o Superior Tribunal de Justiça é conhecido como Tribunal da Cidadania. Ao longo da existência humana, o homem tratou a loucura de acordo com as suas crenças e cultura. Na Grécia Antiga, Hipócrates, pai da medicina, acreditava que o trabalho lúdico era a única forma de tratamento. Criou clínicas onde os pacientes pintavam, aprendiam música e até casavam. Com o fim da civilização grega, a ignorância e a tortura imperaram. No Brasil, essa barbárie foi mantida até que a psiquiatra alagoana Nice da Silveira defendeu o tratamento humanizado e o fim dos manicômios. E foi isso que aconteceu com a reforma da lei antimanicomial em 2001, que estimula o tratamento em casa, com atendimento ambulatorial e em centros de atenção psicossocial. Ficar dentro de uma sala fechada, com medicação dos enfermeiros, longe dos amigos e da família, só piorou o quadro de José. Quando recebeu alta, não sabia sequer o que a palavra significava. Conta que, com o apoio da esposa e do filho, melhorou bastante e hoje não quer jamais voltar para uma clínica ou hospital psiquiátrico. Eu morri e revivi por muitas vezes lá. Foi muito ruim. Uma das maiores conquistas da saúde no Brasil foi a reforma psiquiátrica, resultado da chamada luta antimanicomial, que começou 35 anos atrás, quando profissionais da saúde e familiares de doentes se uniram no movimento por uma sociedade sem manicômios. Depois de muitas denúncias de violências praticadas nessas instituições, com ênfase no despreparo dos profissionais, este modelo de tratamento entrou em decadência. Há 30 anos surgiu o primeiro centro de atenção psicossocial no país, na cidade de São Paulo.
proposta que levava em consideração a participação da família, essencial, segundo especialistas. E essa talvez seja a parte mais difícil do tratamento, fazer o paciente ser aceito e amado. A parte mais difícil é justamente a parte da porta para fora, que é a parte onde o paciente encontra resistência das pessoas que estão ao seu redor, seja familiar, vizinho, o que for, conseguir dissociar a doença mental da pessoa. A lei antimanicomial foi um dos marcos da reforma psiquiátrica. O artigo 3º, por exemplo, confere ao Estado a responsabilidade do desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a participação da sociedade e da família. Outra inovação foi o tratamento criado pela psiquiatra alagoana Nise da Silveira, considerado um dos mais humanistas. Ela se rebelou contra a psiquiatria tradicional, que aplicava choques com o argumento de colocar os pacientes dentro da sanidade e propôs a reabilitação por meio da arte. Doentes mentais esquecidos puderam ser autores de obras que hoje estão expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Nise morreu em 1999, aos 95 anos. Mas fez escola. Eurípedes trabalhou com ela e conta que a técnica tinha influência direta na melhora clínica dos pacientes. A Nise mostrou que com um pouco de carinho, afeto e um ambiente acolhedor, processos de cura se instalavam e essas pessoas recuperavam suas identidades e rapidamente voltavam a ter uma atividade social mais próxima, do nosso convívio do que antes. Especialistas garantem que ainda há muito a ser feito em nome da saúde mental. Ainda há a preocupação também com os doentes que cometem crimes. Nos casos em que os delitos são considerados leves, o Código Penal aplica a medida de segurança em regime aberto e encaminhamento do autor para tratamento ambulatorial. Já nos casos dos crimes graves, que têm previsão de pena em regime fechado, o paciente é levado para internação em hospitais de custódia. Nos dois casos, não há tempo definido para o tratamento. Este advogado acredita que o Código Penal precisa ser revisto. Para ele, em nenhuma situação, o paciente deveria ser encaminhado para hospitais de custódia. É de suma importância que o tratamento seja ambulatorial. Tratamento de internação, mesmo no sistema prisional, somente em casos extremos e sempre chancelado por um médico. E para falar mais sobre este assunto tão importante, a gente recebe agora no estúdio a psiquiatra Sandra Peu. Sandra, muito obrigada, doutora, pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Bom, eu queria começar esclarecendo a questão da psiquiatra alagoana, que é a Nise Silveira. Nise da Silveira. Nise da Silveira, psiquiatra que, na verdade, ela não defendia exatamente o fim dos manicômios, e sim era uma proposta mais humanizada no atendimento dessas pessoas. É isso, doutora? Eu vou começar explicando a diferença entre hospital psiquiátrico e manicômio, que eu acho que é mais importante, né? O hospital psiquiátrico é um local onde vai a pessoa que tem uma condição mental tão distorcida, tão desorganizada, que se coloca em risco de vida para si mesmo ou para terceiros. Aí sim a gente precisa de uma internação psiquiátrica. O manicômio, aquele que isolava o indivíduo da sociedade, que tirava ele do convívio familiar, hoje não faz mais sentido. No tempo de Nise, não existiam as medicações, a gente não tinha uma capacidade tecnológica avançada o suficiente para que as pessoas pudessem ser tratadas em sociedade. O trabalho de Nise foi muito importante na estruturação da identidade desses indivíduos, mas o que fez mudar o aspecto da internação, da qualidade de internação, que deixa a pessoa inserida na sociedade, foi a possibilidade de tratar elas com remédios. E o que foi modificado com a Lei 10.216? A Lei 10.216, que algumas pessoas chamam de antimanicomial, ela é muito mais ampla e tem uma qualidade excelente. Ela é uma lei que defende o direito e protege a pessoa com transtorno mental. Essas pessoas têm garantido nessa lei o melhor tratamento disponível pelo sistema de saúde. Então, tendo essa possibilidade,
essa pessoa tem a garantia de ter, na necessidade de internação, um hospital de qualidade, um ambulatório de qualidade e as ações nos CAPs, que são centros de atenção psicossocial, quando é necessário, além do tratamento ambulatorial, uma reinserção social desse indivíduo, se ele tiver uma doença mental mais grave. Doutora, o Estado está preparado para receber essas pessoas? Qual o maior desafio hoje dos CAPs? Infelizmente, toda a rede, e que houve ampliação da rede, a gente conta agora com hospitais psiquiátricos especializados na rede, a gente conta com emergências, nós contamos com CAPs mais aprimorados, inclusive para tratar dependentes químicos, que são os CAPs 4. Nós precisamos de investimento, a gente precisa que se implante as políticas de saúde mental. O que a gente precisa é que o gestor público faça valer o que está na lei. Como fica a situação da pessoa com transtornos mentais que comete crime? A pessoa que comete crime estando fora da capacidade de ajuizamento crítico, então ele está sob alienação mental, seja uma circunstância temporária, no momento que ele causa o crime, ou então algo que ele tem por uma doença que se estende e tira a capacidade dele de ajuizar ao longo do tempo, ele é entendido como inimputável. A lei não pode julgá-lo como culpado ou inocente, porque ele não tem como discernir. Essa pessoa tem, por direito fundamental, como todas as outras, o tratamento. Se é necessário que essa pessoa tenha uma internação, sim, ela vai para um centro de custódia, uma casa de custódia e tratamento, onde ela pode ter o melhor atendimento. Se não é necessário, ela pode ser atendida em ambulatório. O que determina isso? O grau de periculosidade dessa pessoa reincidir num crime, ou então ela ter condições de discernir sobre tratar-se ou não. Ok, doutora Sandra Peu, psiquiatra, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. E a seguir, em Brasília, um homem perdeu um dente ao morder carne com um objeto estranho e será indenizado. O TJ entendeu que há responsabilidade da empresa. Agora ela vai ter que pagar a indenização de quase R$6 mil ao consumidor. Fake news e a sistematização da legislação eleitoral foram alguns dos temas debatidos em mais um encontro do COPTREL, o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Os temas debatidos durante o COPTREL vão ser apresentados ao TSE. Entre eles está a reafirmação de que a Justiça Eleitoral tem plena condição de processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais. Além disso, 2 projetos idealizados pelo desembargador Márcio Vidal, que foram acatados por unanimidade pelo Colégio de Presidentes dos TREs, vão ser encaminhados ao Ministério da Educação. São eles: inclusão da disciplina Estudos da Cidadania na grade curricular do ensino médio. Já no curso superior de Direito, a matéria de Sistema Eleitoral. Nós precisamos preparar esses jovens que irão no amanhã nos substituir. E a outro projeto é nas faculdades de Direito, para capacitar os bacharéis em Direito e para que possam contribuir no aperfeiçoamento e na evolução da própria jurisdição eleitoral. Direitos fundamentais da cidadania política foi o tema central abordado na palestra da desembargadora aposentada pelo Rio Grande do Sul, Elaine Macedo. Eu entendo que é necessário fazer um trabalho e, para isso, os tribunais regionais eleitorais, através dos seus presidentes, estão completamente habilitados e legitimados, junto ao Ministério da Educação, para se instituir uma disciplina obrigatória em todos os cursos de direito eleitoral. Os assessores de comunicação da Justiça Eleitoral participaram de workshop e palestras. Fake news e planejamento estratégico dos tribunais foram debatidos pelos profissionais. Eles vão sair daqui com subsídios, orientações suficientes para que eles voltem para as unidades de trabalho deles, com orientações suficientes para que eles consigam colocar em prática. A medalha do mérito ministro Aires Brito foi entregue como honraria a desembargadores, juízes e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral
Og Fernandes e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. É um orgulho muito grande ver reconhecido o esforço, o trabalho dedicado à Justiça Eleitoral. Todos que trabalhamos nesse ambiente da Justiça Eleitoral sabemos do valor desse tipo de homenagem. É uma honra, primeiro pelo apreço demonstrado pelo Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, maior do que eu imaginava que pudesse ter comigo. Um consumidor perdeu um dente ao mastigar um pedaço de carne e vai ser indenizado em R$6 mil. É que no alimento tinha um objeto estranho. Todo cuidado é pouco na hora de ir às compras. Sempre que vai ao supermercado ou almoçar fora de casa, o Gutenberg observa a qualidade dos alimentos. Vejo a validade e é aquele produto que me satisfaz, entendeu? Nem sempre o menor preço eu vejo. Com a dona Altair não é diferente. Ela sempre fica de olho na validade dos produtos e na forma como eles são estocados no supermercado. Folhas mesmo, nós não sabemos se realmente está sendo lavado, como deve ser, entendeu? Então, às vezes, até eu evito de comer. Mas nem sempre estes cuidados são suficientes. Em Brasília, um consumidor quebrou o dente ao comer um pedaço de carne. Dentro havia um corpo estranho que provocou todo esse estrago. Ele precisou extrair o dente e fazer um implante. Depois do procedimento, buscou a empresa responsável pelo processamento de alimentos para tentar ser ressarcido, mas não obteve nenhuma resposta. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O TJ entendeu que há responsabilidade da empresa. Agora ela vai ter que pagar a indenização de quase R$6 mil ao consumidor, referente aos danos morais e materiais. É necessário fazer a prova daquilo. Hoje a gente tem um grande instrumento de prova que é o celular. Então, se você encontrou, você bate a foto, você filma para constituir uma prova, eventualmente para você buscar o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para até comprovar que você não está inventando uma mentira. E nós encerramos esta edição de hoje com uma notícia que não gostaríamos de dar. Morreu hoje, aqui em Brasília, o fotógrafo Gervásio Batista, conhecido como fotógrafo dos presidentes. Gervásio Batista tinha 95 anos. Por mais de meio século, registrou os principais momentos da história brasileira e também estrangeira. É dele a foto do ex-presidente Juscelino Kubitschek, assinado com a cartola para o povo na inauguração de Brasília em abril de 1960. Gervásio também foi um dos fotógrafos oficiais do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, ganhou uma exposição no STF com a apresentação de 45 registros feitos por ele. E hoje ficamos por aqui. Boa tarde para você. Até segunda. Mais notícias no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Até segunda. Tchau.